Como anda a nossa semeadura? Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Gálatas 6:8. Reflitamos profundamente sobre as nossas semeaduras. Só há efetivamente dois campos a serem semeados, a carne e o Espírito. Para a carne semeamos as sementes que o mundo oferece. São sementes de destruição e sofrimento. Seus frutos satisfazem temporariamente, são frutos enganosos, malditos. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Para o Espírito semeamos sementes benditas que frutificarão eternamente. São as sementes de vida e seus frutos glorificarão eternamente o Senhor. Quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Tenho meditado nos últimos tempos na questão das nossas semeaduras. Nesta vida, ou estamos semeando, ou estamos arando terrenos, ou lançando sementes. Resta saber que tipo de semeadura estamos fazendo. Deixe-me fazer melhor a colocação. Sempre que um campo é semeado, esse campo tem um dono. No caso aqui tratado, só há dois donos: o Senhor ou a nossa carne sempre insatisfeita. Isto nos leva a pelo menos 3 reflexões. A semeadura que se faz para a carne gerará frutos malditos de destruição. Mas a semeadura feita para o Espírito Santo gerará frutos benditos para a vida eterna. O que temos preferido? Quanto esforço inútil para satisfazer essa senhora tão cruel que é a carne. Quanto tempo perdido em amealhar coisas que não têm peso de eternidade. Escolhas são sementes. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará, diz o apóstolo Paulo tão sabiamente. Assim atentemos tanto para o tipo de semente usada em nossas semeaduras, quanto para o dono do terreno sobre o qual estamos efetivamente lançando essas sementes. O apóstolo Paulo, falando aos romanos, diz: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Paulo aqui esclarece essa questão. Quem tem efetivamente o senhorio da nossa vida. É sempre oportuno meditar sobre este assunto e fazer um autoexame. Esta é uma questão que nos deve levar a refletir profundamente. Às vezes temos a impressão que os cristãos só olham para o aqui e o agora, como se fossem viver eternamente nesta terra. Em Cristo somos livres, mas a nossa liberdade não é para dar lugar aos apelos da carne. No capítulo anterior desta epístola, Paulo recomenda: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Somos uma guerra civil ambulante. O grande desejo do cristão é viver pelo Espírito. Só desta maneira é possível resistir às inclinações e exigências de uma carnalidade que não se converte, pelo menos não antes da segunda vinda do Cristo, quando receberemos um novo corpo, à semelhança do corpo do Senhor. Ainda há tempo de mudar tanto a semente quanto o campo. Fica a reflexão.